Quando eu pensei em fazer o curso de medicina, bom, quando eu pensei em fazer o curso de medicina veterinária, que isso já era um sonho meu já bem antigo, mas não tinha condições de realizá-lo, né? Então, quando Deus permitiu que eu tivesse essa oportunidade, eu tinha uma visão em relação de como a gente deve respeitar e conduzir os animais. Mas eu confesso que a visão que eu tinha era muito pequena. Então, assim, ali abriu meio que um leque para mim, e eu pude me direcionar como tratar diretamente cada animal, como respeitar o tempo do animal, né? Como entender meio que o espaço dele ali. E na minha vida profissional hoje, isso me ajuda, né? Porque no dia a dia, cada paciente é um paciente, né? Então, às vezes acontece realmente ter muita gente, a gente tem que ficar naquela correria e tal, mas aí tem paciente que a gente para assim e diz, não, esse aqui ele merece um cuidado diferente. Esse aqui a gente precisa respeitar o tempo dele, né? Então, isso foi muito importante para mim na época, porque, como eu falei, como eu tinha uma visão bem pequena do que era respeitar o animal, isso abriu a minha mente e me ajudou não só como meu ato pessoal de tratar os meus animais em casa, mas também na minha vida pessoal isso me ajuda bastante, na profissional. Digamos que eu era meio perdida e eu consegui organizar as ideias durante o período das aulas. Passa a enxergar melhor o animal. Então, assim, antes da gente tocar, antes da gente fazer qualquer coisa, primeiro a gente dá aquela avaliada geral no animal só de olhar, né? Até que ponto eu posso ir, até que ponto eu posso chegar. Então, eu particularmente eu gosto de tratar os animais como se eu estivesse falando com a criança, né? Chamando de tia, brincando, me aproximando aos poucos, né? Então, assim, isso tem me ajudado muito no meu dia a dia. E a forma de me sentir, é, como eu falei, a questão do respeito que a gente aprende a ter com eles e respeitar também o espaço. Então, como é que eu posso explicar? Isso ajuda no dia a dia, porque a gente vai vendo como manejar cada um, certo? Aos poucos. Então, isso ajuda muito, muito, muito mesmo, porque, como eu falei, eu tinha uma visão bem básica, bem limitada mesmo do que era a respeito em relação ao animal. E um exemplo prático disso é o pitbull, né? Muita gente, quando vê o pitbull, que vê a raça, aí, nossa, o pitbull, eu tenho medo e tal. Pitbull é os animais mais carinhosos e mais tranquilos que eu já atendi. Porque Uhum. eles deixam a gente fazer absolutamente tudo, tudo, eles deixam a gente fazer com exceção do pincher, né, que é extremamente, não é agressivo, porque eu tenho a pincher e eu digo que a minha pincher ela tem defeito de fábrica, mas assim, os pincher eles são muito medrosos, muito acuados com tudo, então a gente tem que ter muita cautela, né? Então, a disciplina foi importante para mim nesse requisito. Eu pude evoluir bastante, né, com cada aula que eu aprendi. E essa questão do respeito, Joel, que eu bato, porque digamos que é a virada de chave da disciplina. Quando a gente consegue enxergar essa questão de que a gente realmente precisa respeitar os animais e entender o limite deles, tudo flui de forma perfeita. Essa questão da agressividade também, eu lembro que teve uma aula que você falou justamente sobre isso que eu comentei há pouco tempo, da gente primeiro dar aquela avaliada, né? E a gente respeitar o tempo e o espaço do animal. Então, assim, tem animais de grande porte que realmente é agressivo, animais principalmente que são criados para cão de guarda, digamos assim, né? Então, eles são mais amigáveis com o dono e são mais agressivos com outro tipo de pessoas. Mas, assim, a partir do momento que a gente passa a analisar direitinho e respeitar e mostrar para eles essa troca mútua, que eu estou respeitando o espaço dele, entendendo ele como animal e como ele foi criado para aquilo ali, então ele vai me permitir poder chegar até ele. Tá? Então, essa questão tem me ajudado, né, na rotina, e eu tenho conseguido. São poucos os animais, assim, que a gente precisa utilizar focinheira, que eu particularmente não gosto muito, apesar de eu ser medrosa, porque eu sou uma veterinária medrosa, mas assim, isso tem ajudado bastante, essa questão do tempo, do espaço, do respeito, do conversar, do olhar o animal e tentar entender ali no olhar dele o que é que ele está sentindo naquele momento. E é isso é o que ajuda, essa questão de entender ali o comportamento com que a mente dele sobre isso. Esse tipo de tratamento foi essencial, porque a gente tem uma visão de uma coisa e quando a gente começa a aplicar a outra possibilidade que tem, tudo muda, né? A gente vê que a gente consegue fazer tudo com paciência.
questão do manejo com cautela, do cuidado ao tocar o animal, né? Que a gente sabe que acontece às vezes acidente, às vezes a gente vai com muita sede ao pote. E uma das coisas que eu lembro que você frisava muito em aula era justamente isso, de a gente primeiro entender o ambiente que está ali, né? Proporcionar uma coisa boa, um ambiente bacana, agradável para o animal, para poder assim a gente começar o manejo. Tudo isso que você falava em sala, a gente consegue aplicar hoje com facilidade, digamos assim. Porque aquela visão que a gente tinha lá atrás, quando a gente tem a aula de Juliana, que a gente passa a entender como é esse universo, que a gente começa a aplicar, aí a gente vê que a coisa começa a fluir. Porque de fato era, a gente aprendia muita coisa, e às vezes coisa que a gente achava que era boba, que era minúscula, mas assim, que faz uma diferença no dia a dia da consulta tremenda, assim, sabe? Então foi perfeito. Eu percebo que tem tutores, por exemplo, que humanizam muito os animais. Então, eu consigo observar um certo grau de estresse nesses tutores que humanizam demais, tá? Eu sei que a gente tem que ter o cuidado, que a gente tem que ter o carinho, o respeito em si, mas a questão da humanização que está dos animais hoje, eu acho que isso atrapalha um pouco, porque eu acredito que tudo que é em excesso atrapalha. Então, o que é que eu percebo? Alguns cães que chegam em consultórios que chegam muito estressados e agressivos, quando você vai ver o tutor, só o comportamento que o tutor tem num pequeno espaço no consultório, você percebe, opa, aqui tem um pouquinho do estresse do tutor que passa para o cão e o cão acaba absorvendo aquilo e fica meio que, opa, peraí que eu sou um animal e o que é que está acontecendo aqui? Então, eu acredito que o tutor, ele influencia muito. Bom, eu aprendi que o diálogo é sempre a melhor opção. Então, a gente tenta conversar com o tutor, a gente tenta mostrar que ele pode oferecer tudo isso que o animal dele precisa, sem precisar humanizar tanto, tá? Se ele oferecer uma ração de boa qualidade, alimentação de boa qualidade, o carinho, o espaço que o animal precisa, se ele tiver uma rotina de passeio com aquele animal que é perfeito, né? O animal tem uma rotina de passeio, de poder interagir com outros animais, se possível. Então, assim, tudo isso é exposto durante a consulta, né? Principalmente desses tutores que a gente percebe essa agressividade dos animais, tá? Então, assim, o que foi aprendido, que a gente deve dialogar, que a gente deve conversar e mostrar, né, o que a gente pode fazer hoje, tem ajudado alguns tutores que estão abertos, né, a mudarem esse tipo de comportamento. Sim, os que estão abertos, que fazem esse tipo de trabalho, às vezes, de uma consulta para outra, no intervalo de 30 a 60 dias, a gente já consegue ver mudança, a gente já consegue ver o comportamento do animal realmente melhorar bastante. Percebo bastante diferença e quando eles estão adeptos realmente a aceitar, até há um trabalho em conjunto, porque alguns clientes têm o meu telefone, então, às vezes, quando acontece qualquer tipo de dúvidas ou mudança de comportamento repentino, eles sempre entram em contato e aí a gente sempre tenta procurar a melhor solução para resolver aquilo e sempre tem resultado positivo. E eu falo a importância de realmente os médicos veterinários aprenderem a se qualificar, digamos que melhor com isso, porque de fato faz um diferencial, porque a gente paga uma disciplina na faculdade, mas, assim, não é uma disciplina que a gente vai se dedicar apenas a ela. A gente faz o bem-estar animal, mas tem outras disciplinas também para dar conta, né? E a gente já consegue absorver um conteúdo absurdo disso aí, de coisas boas para a gente poder praticar. E imagina você fazer um curso que é só voltado para isso, você poder a cada dia mais melhorar o atendimento do seu paciente, entender o comportamento do seu paciente, você até conseguir eliminar qualquer doença que venha a ter ali devido ao comportamento ou devido ao que o animal tá passando em casa. Então, isso é fantástico. Eu costumo dizer que a gente, quando atende um paciente, digamos que nos realizamos como médico veterinário, né? Porque todo mundo que faz medicina veterinária tem que ter alguma paixão, tem que realmente gostar, porque não é fácil. Mas quando você pega certos casos que você consegue acompanhar ali do comecinho até o final, quando conclui o que você quer, isso traz uma realização pessoal. Por que eu falo pessoal? Porque, assim, o profissional já está acontecendo. Então, quando você olha e diz,
caramba, velho, aquele cachorro chegou assim para mim e saiu desse jeito, é inacreditável. Então, assim, Ju, tem casos que eu com os outros veterinários lá da clínica, que muitas vezes quando chega a caso difícil, a gente trabalha em equipe, a gente trabalha junto. Eu, graças a Deus, tenho um ambiente hoje bacana de trabalhar, que o pessoal é muito, muito ligado, muito unido, todo mundo ajuda todo mundo. Então, que a gente quebra a cabeça, a gente vibra, a gente sai para comemorar depois, a gente faz plaquinha, tira foto, e eu venci isso, eu venci. Isso é uma realização pessoal indescritível. Só quem passa é que realmente consegue sentir essa emoção. E de fato, a gente poder levar isso para um tutor, né? Que hoje tá. Antigamente a gente não via tanto cuidado dos animais hoje com os tutores como temos hoje. Hoje os tutores têm muitos que se preocupam e quer realmente cuidar bem do animal. Eu tenho amigas, por exemplo, que nem queriam saber de animal e hoje criam um cachorro por conta dos filhos e acaba que tem um amor. Já eu digo, rapaz, tu nem queria criar e hoje vê o amor que tu tem. É mesmo, Ari, bem que tu falou, é um amor que a gente não consegue explicar. Sim. Então, imagina a gente poder levar isso para o tutor e dizer, ó, tu pode oferecer isso para ele, né? Para ele ficar bem, ficar todo mundo bem, todo mundo feliz. Então, realmente é algo que vai ser surreal. Vai ser muito satisfatório.